Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe o Kamal para a gente falar um pouquinho a respeito de pets não convencionais e também um pouquinho de coelho, né? Que acaba que é o seu mais... Você acaba tendo mais divulgação, né? Deixa eu se apresentar, tranquilo? Claro, André, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, eu sou Kamal, médico veterinário, trabalho exclusivamente com pets não convencionais e atualmente eu coordeno a equipe de um hospital em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? E realmente, os coelhos são quase que maioria aí, né, na nossa casuística, né? Nós atendemos muitas aves também e tudo mais, mas os coelhos, eles figuram lá com certeza no top 3, né, dos atendimentos. E como é que você resolveu ir para essa parte de pets não convencionais? Bom, a minha história, né, na medicina veterinária, ela, assim, eu comecei a estudar já depois de, não sei se depois de velha vem a palavra, né, mas eu trabalhava com foto e vídeo antes, e eu tive um cachorro, né, e infelizmente ele faleceu, e eu prometi para ele, momentos antes dele falecer, que eu ia estudar veterinária para ajudar os amiguinhos dele. Nessa época, eu já gostava de serpentes e tudo mais, mas eu era mais ligado realmente com cão e gato, né? E logo depois que ele faleceu, eu ganhei uma calopsita. Aí eu comecei a pegar meu amor por aves, né? E 6, 7 meses depois do falecimento dele, eu entrei na faculdade de veterinária, muito impulsionado pela promessa que eu tinha feito a ele, por ser uma coisa que também eu gostaria de fazer, né? E como eu já tinha ave, todos os trabalhos que os professores davam no primeiro semestre, eu falava, posso fazer com ave? Né? Posso fazer com anatomia de ave? Posso isso, posso aquilo? Aí foi um interesse que não parou mais, né? Tanto é que na minha graduação, eu devo ter feito uns 3, 4 meses de estágio com cão e gato só, e o restante só com pets silvestres e exóticos, né? Então o interesse veio desde o início da graduação, né, principalmente com a questão das aves, né, que foi pelo Fred, que minha calopsitinha, infelizmente já faleceu com 14 anos, né, e por aí foi. E especificamente o coelho? O coelho, ele apareceu na minha rotina trabalhando, né, eu comecei a trabalhar, aí já tinha alguns atendimentos de coelho, eu atendia muito hedgehog também logo no começo, né? Mas aí a clínica que eu trabalhava, que é Exotic Pets, uma das maiores aqui de São Paulo, atendia muito coelho e tinha parceria com uma ONG, o GAC, né? Que é o Grupo de Apoio aos Coelhos. E aí eu comecei a atender muito, muito, muito coelho e não parei mais. Peguei um amor imensurável por eles. Eles são fantásticos, né? É o que eu sempre falo, quem nunca teve um coelho, não sabe que o coelho ele fica feliz quando você chega em casa, né? Ele anda atrás de você, ele pede comida, ele pede colo. O pessoal acha que coelho é meio parado assim, não, mas não é. Os coelhos são fantásticos, apaixonantes. É porque tem muito, principalmente quando a gente fala dessa questão dos pets não convencionais, tem muito essa questão da não interatividade, né? Exatamente. O réptil, por exemplo, ele é um animal que ele já não tem lá tanta interatividade, e isso é explicado por conta do sistema nervoso deles, né? Que praticamente não existe o córtex frontal, é muito resquicial e tudo mais, né? Mas aves têm um imprint muito forte, coelhos têm um imprint muito forte, twister, né, que é o rato doméstico, ele tem um imprint muito forte também, uma inteligência fora do comum, né? Então, poxa, eles são muito, muito, muito inteligentes, eles sentem igual um cão, igual um gato. Eu sempre falo isso pro pessoal, gente, o coelho, né, ele não difere nada de um cachorro, não difere nada de um gato, na questão do apego com o seu tutor, com o seu responsável, né? Então, aí é que a gente começa a frisar muito a questão do abandono, né? Época de Páscoa, acabou de passar a Páscoa, né? Então a gente costuma fazer algumas campanhas aí para evitar o abandono, evitar a adoção irresponsável desses animais, né? Tem que ser sempre uma adoção responsável e por aí vai. É porque exige bastante cuidado também, né? Porque não é simplesmente arrumar aquele coelhinho, botou ali cenoura, umas folhas e tá tudo certo. O manejo do coelho é totalmente diferente,
né, do que o pessoal pensa que é. Por exemplo, a cenoura, deve ser fornecida no máximo como um petisco. Né? Por quê? A cenoura ela tem frutose, e frutose é um açúcar natural, e tudo o que envolve, né, açúcares vai fermentar no seco, que é a câmara de fermentação do intestino desses animais. Né? Então, a gente evita muito fruta, evita também a cenoura, deve se evitar. Eu costumo falar que se você faz o manejo direitinho do coelho, há muito mais chances dele ir no veterinário só para um check-up. E no caso de coelhos, essas coisas tem vacina, tem todo esse esquema também igual em cão e gato? No Brasil, nós não temos nenhuma vacina permitida para coelho. Tá? Porém, lá fora, o pessoal vacina contra a doença hemorrágica viral, contra a mixomatose, né? Então, lá fora vacina-se, aqui não vacina, porque não é permitida a entrada da vacina aqui pelo Ministério da Agricultura, basicamente por isso. Né? Então, também a gente não pode importar a vacina, e, enfim, infelizmente. Mas seria interessante a gente ter a vacinação aqui no Brasil. Isso não quer dizer que esses animais não possam apresentar essas patologias. Aqui no Brasil, eu desconheço o relato da doença hemorrágica viral, né? Mas mixomatose, há relatos dispersos, existe sim, né? Porém, mais no tapiti, né? Que é a nossa lebre brasileira. Né? E o tapiti, ele acaba transmitindo para o coelho doméstico, principalmente em conicultura, ou os coelhos que ficam soltos e tudo mais. Então, assim, como a gente não tem a vacinação, eu indico, não passeia com seu coelho, não deixe ele solto, principalmente áreas de mata e tudo mais. Estava comentando essa questão do abandono, né, em função da Páscoa, né? Uhum. E geralmente o pessoal separa algumas notícias aqui, e aí uma delas que realmente separa assim, na Páscoa é comum alguns adultos presentearem as crianças com coelhos. Quais os principais problemas em presentear esses animais para as crianças, além do abandono? Porque é muito bonitinho quando chega. Uhum. Exatamente, mas o coelho, ele pode vir a arranhar a criança, ele pode vir a morder a criança, né? Então, a gente sempre fala, olha, tem boca morde, né? E aí a criança vê aquelas orelhas bonitas, quer pegar o coelho pela orelha, também não pode, vai estressar muito o coelho, né? Mas eu acho que o problema maior é a falta de conhecimento, né, do manejo adequado desse paciente, né? Hoje em dia, existem tutores responsáveis que antes de adquirir ou adotar o animal, eles passam numa consulta de orientação. Né? Ainda é raro, mas é algo que está começando aí a se desenvolver essa cultura. Né? E eu acho isso, nossa, lindo e muito interessante. Né? Então, eu acho que se a pessoa ela conhecer o manejo, ela souber direitinho, né, o que o coelho come, como o coelho tem que viver, isso vai reduzir muito a chance do abandono. Tá? Assim, ao meu ver. Porque ele... Eu lembro assim, eu formei há 20 anos. Uhum. Então eu lembro que minha primeira aula de clínica, a professora de clínica veio com um exemplo que eu achei bem interessante. Ela botou uma foto de aquele aardvark, que é um bicho esquisito pra cacete. Uhum. E aí vira e pergunta, se isso aqui fosse o pet da época? Exatamente pra gente discutir essa questão, de que é importante você saber informar o que come, o que vive, o ambiente, o que precisa, o que não precisa, o que não estressa. E no caso desses pets não convencionais, eu acabo não vendo muito essa preocupação quando o tutor vai adquirir. Por quê? Você consegue comprar em qualquer grande loja, né? Aliás, na maioria das lojas você tem a venda. Né? Hoje, nas mídias sociais, você também tem venda de animais. Então, eu acho que é muito fácil você adquirir esse animal. Né? Por exemplo, quando você vai adotar ele numa ONG, você passa primeiro você tem um questionário para preencher, depois você passa por uma entrevista. Dependendo da ONG, eles visitam o local, né, a casa que o animal vai viver. E muito com coelho isso, né? Então, eu acho que facilitou-se muito o acesso, né? Porém, a informação, às vezes ela não chega adequadamente. Às vezes a gente vê até o próprio pessoal, né, de criador, o pessoal das lojas, não conhecer o manejo adequado e não passar o manejo adequado para evitar as principais doenças.
né? E é importante isso, né? Porque a gente vê, em alguns casos, isso se abandonando em matas de região próxima, de repente você tem uma população absurda ali, né? Certeza, eles reproduzem muito, né? E é sempre lembrar também que é um crime você introduzir um animal de origem exótica, ou seja, que não é da nossa fauna, na nossa fauna, né? Então, o abandono ele também acaba sendo um crime. E na rotina você acaba pegando mais o quê? De coelho, olha, É. a gente pega muitas doenças odontológicas, né? Muitas doenças do trato gastrointestinal. O coelho, ele entra num problema que nós chamamos de estase gastrointestinal por quase qualquer coisa, né? Então, o trato gastrointestinal, que eu vou chamar de TGI aqui para ficar mais fácil, o TGI Uhum. deles é o órgão de impacto, né? Qualquer estresse que o coelho passa, seja um estresse patológico ou um estresse ambiental, né, vai impactar diretamente no TGI deles. Então, eu acho que a maior parte é odonto e estase gastrointestinal, né? O problema da estase é que ela pode virar uma obstrução, né? O que a gente chama de quadro gástrico no geral. Então, com certeza, disparado é o maior problema. E vocês fazem procedimento cirúrgico lá no hospital também, nesses animais? E sim, é feito, é feito. Eu não sou cirurgião, né? Eu faço a coordenação e fico lá no background. Quando precisa, a gente vai para a linha de frente também, né? E nos casos de obstrução, é cirúrgico, não tem muito como sair disso, né? O coelho, ele normalmente ele faz a ingestão de pelo, né? Porque quando ele é muito parecido com o gato, quando se limpa, acaba ingerindo pelo, tá? E só que o E é um coelho pelo ele não fininho, né? consegue, é muito fininho, com certeza. E o coelho ele não consegue vomitar. Então, fica lá no fundo do estômago, o pelo acumulando, 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 né? Aí a gente já pode falar aí que é uma obstrução parcial, né? Porque você está reduzindo a capacidade daquele estômago, né? Uhum. E quando desprende algum conteúdo, aí vai para a região de piloro, que é uma região bem delgadinha deles, e faz a obstrução total, aí é uma emergência, precisa passar por uma intervenção cirúrgica, aí pelo menos 12 horas no máximo, né? E também para fazer manobra de descompressão, para estabilizar o paciente, é bem complexo quando eles entram já no quadro de obstrução total, né? O ideal é, óbvio, não chegar no quadro de obstrução total, então por isso que quando a gente vê o conteúdo lá no fundo do estômago, né, naquele fundinho cego, quando o conteúdo fica lá parado, aí já tem indicação de fazer uma gastrotomia, né, fazer uma cirurgia, para retirar esse conteúdo antes de virar uma obstrução total. E o tutor consegue perceber isso fácil? Sinais são, sinais são muito inespecíficos. Geralmente, o coelho ele vai parar de comer ou de defecar, né? Às vezes não os dois juntos, né? Porém, há alguns sinais aí que a gente fala para ficar esperto. Começou a reduzir a quantidade de alimentação, né? Começou a reduzir o tamanho das bolinhas de fezes, também já é um sinal de alerta. Começou a fazer o cocô com pelo, que a gente chama de cocô perolado, também já é um sinal de que é legal ir para o veterinário para ver o que está acontecendo, né? Mas quando o paciente ele apresenta uma anorexia, ou seja, ele para de comer de uma vez, né? E uma aquesia, para de defecar de uma vez também, aí já é muito importante correr para o veterinário. Então acaba que é meio complicado para o tutor perceber qualquer alteração, né? Uhum. É complicado porque, além de tudo, eles são presas na natureza. E o animal que é uma presa na natureza, ele vai demorar muito para demonstrar algum sinal de fraqueza, ou seja, de que está doente. Então, quando eles demonstram, é porque já não está nada legal. E aí, nesse caso, acaba sendo de emergência mesmo. Com certeza, um atendimento emergencial e muitas vezes uma cirurgia emergencial também, né? Principalmente nos casos de obstrução total, né? Quando a gente fala que obstrução parcial, aí a gente até pode fazer um manejo, a gente pode ver se esse conteúdo vai passar, se não vai passar, mas sempre com o tutor ciente de que isso pode evoluir para um quadro de obstrução aguda, né? De obstrução total. E consegue fazer endoscopia? Então, o cardia deles é muito desenvolvido, né? E o endoscópico, ele vai ter, assim,
Não tem, pode ter um pouco de resistência para passar, Uhum. mas passa. O problema é que para você retirar aquele conteúdo, você tem que ficar indo e vindo muito tempo, ele não vem de uma vez. Aí você vai acabar lesando ali. Com certeza, se ele faz uma lesão, lesiona a região. Por isso que a gastrotomia ela acaba sendo mais indicada, né? Assim, e o coelho, dificilmente o coelho ele vai fazer a ingestão de algo grande, né? Porque ele tem que mastigar muito, ele fica mastigando, 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 quebrando em pequenas partículas para fazer a digestão, né? Então aí a endoscopia ela já acaba não sendo indicada. É só por questão de curiosidade mesmo, porque como assim, como o meu caso acaba sendo cão e gato, todo o resto acaba sendo sempre novidade. Sim, sim. Eu imagino a minha cadela mesmo, né? Eu gosto sempre desse exemplo. Ela, o que cai no chão, ela pega, né? Então, ela é uma candidata a qualquer dia aí passar por uma endoscopia, porque vai ser uma coisa bem pontual, né? Para retirar. Agora, os coelhos não. E eu dou esse exemplo nas consultas, né? Porque os tutores, eles também questionam bastante sobre endoscopia, né? Porque em cão e gatos é uma rotina super comum, né? Até assim, até para gente. A gente já fez endoscopia em aves, né? Já foi feito endoscopia em répteis também, mas em coelho não. É porque eu perguntei mais por uma questão, porque eu acho que até a própria som da câmera ali do endoscópio tem que ser muito fininha. Tem que ser bem, bem pequenininha mesmo. Isso para todas as espécies que a gente trabalha. É, porque acaba que a gente está falando aí, às vezes, em animais de gramas, né? Exatamente. Tem um axolote, que é um anfíbio, aquele a Aham. salamandra, né? Aquele pequenininho. Você tem que fazer com rinoscópio, talvez, né? Mas aí ele vai ser uma sonda rígida. Você não vai conseguir fazer toda a exploração, né? E você falou também que você já atendeu aquele hedgehog, né? Sim, Que ele deu uma hedgehog, sumida, né? Eu não tenho visto tanto, mas. Foi meio que O uma febre. hedgehog, o hedgehog no começo lá não no começo, mas por volta de 2010, 2011, né, 2012, ele apareceu bastante, né? Agora realmente deu uma caída. A gente está torcendo para voltar, porque agora estamos, né, com venda legalizada de hedgehog, né? Ele é um dos pets exóticos que o pessoal dos criatórios conseguiu colocar na autorização de manejo, né? Então, agora que está tendo a venda legalizada, a gente espera que eles voltem de novo a figurar aí entre os pets convencionais mais atendidos. E essa questão da venda legalizada é extremamente importante, né? Para qualquer um deles. Com certeza. A gente sempre orienta, né, que o animal seja adquirido de uma fonte, de uma fonte legalizada, né? Tomar cuidado com o pessoal que fala que é legalizado, mas às vezes você não compra direto do criatório, então precisa se tomar esse cuidado, né, de adquirir, assim, se possível, né, direto de uma loja, direto do criador. No caso de coelho, twister, eles, apesar de serem animais exóticos, eles são animais considerados domésticos. Então, você não precisa ter uma autorização para tê-los, né? Mas se a gente fala de uma ave, por exemplo, de um papagaio, de uma arara, uma cacatua, se a gente fala de um hedgehog também, é necessário ter, né? Répteis, então, nem se fala. Réptil só com legalizado. É porque a gente teve até, inclusive aqui em Brasília teve a questão do menino lá com a Naja, que Uhum. depois eu descobri que era meu vizinho. Então precisa tomar um pouco de cuidado, né? No Brasil, é o que eu costumo falar, não adianta proibir que o pessoal vai ter, né? Então a gente orienta, né? Aham. O médico veterinário ele tem a função de orientar e cuidar do animal, né? Não de fiscalizar. Aham. Então a gente orienta sempre. E no caso dos coelhos também a questão do dente, né? Tem que ser bem Hum, observado, né? sim, o coelho ele tem uma dentição que ela cresce em até 2 milímetros por semana, né? Na natureza, isso é normal. A natureza é sábia e tudo funciona de acordo com que deve ser sempre por lá, né? Então, por que o dente deles não para de crescer? Porque eles se desgastam muito na natureza, né? Eles só comem gramíneas e etc. Então, em cativeiro, a gente também tem que fornecer uma alimentação rica em fibras, né? Feno, verduras escuras, para ele promover o desgaste e o dente não crescer mais do que deveria. Sempre ficar lá no seu limite mínimo, tá? Quando o dente hipercresce, os premolares e os molares inferiores, eles vão para o meio da boquinha, né? Então eles pegam na língua, e os superiores vão para a bochecha.
né? Também provocando lesões. E aí o paciente, ele pode, já começa, na verdade, a parar de comer, ou ele pode apresentar um apetite seletivo apenas por ração, né? Ele para de comer verdura e feno, porque ele precisa ficar fazendo aquela mastigação quando ele come a verdura e o feno, né? Então, já é uma dica aí para o pessoal. O coelho parou de comer feno e verdura, está dando preferência para ração, já dá uma olhadinha na questão da cavidade oral para ver como que são os dentes, né? E às vezes nem só o manejo alimentar ele é suficiente para impedir o hipercrescimento. Pacientes com luxação na articulação temporomandibular ou algum problema na mordida, na mastigação, também podem ter o hipercrescimento. Então, o ideal é que esses animais passem por check-ups de rotina frequente. Periódicos. Eu acredito que a cada 4 ou 6 meses seja o adequado para um coelho passar em check-up. Tá? Mesmo porque a gente tem doenças cardíacas, doença renal, a gente tem um monte de doenças aí que pode acometer os coelhos, né? Então, a gente fazendo os check-ups periódicos, se a gente não ajuda muito a evitar, mas pelo menos a gente antecipa o problema. Uhum. E aí faz coleta de sangue, tudo? Com certeza. A gente faz coleta de sangue, a gente faz exames ultrassonográfico, radiográfico, né, o que precisar, a tomografia também, né? Nós temos hoje a medicina veterinária com um avanço bem interessante nessa questão dos exames complementares, né? E os exames, eles acabam fazendo parte de um atendimento para a gente, um atendimento bom, né, que a gente possa realmente solicitar os exames. Eu sei que, às vezes, em determinadas cidades, as pessoas não têm acesso a uma tomografia com facilidade, alguma coisa assim, né? Mas, sempre que possível, peçam. A gente, para problema de dente, por exemplo, a gente sempre preconiza solicitar uma tomografia. Por quê? Nós estamos verificando na inspeção visual a coroa de reserva, que é o que a gente consegue ver dos dentes, né? Na radiografia, a gente a coroa clínica, a gente visualiza visualmente a coroa clínica. E numa radiografia, a gente consegue ver a coroa de reserva, né? Só que às vezes, se tem pontos de absorção óssea, de lise óssea, a tomografia vai dar uma visão bem melhor para a gente, né? Então, a gente preconiza fazer, por exemplo, um exame tomográfico de um paciente que precisa de um procedimento odontológico. E esses avanços da medicina diagnóstica também ajudou bastante, né? Porque, como eu falei, a gente fala de animais, às vezes, muito pequenos. Porque a gente tem aqueles coelhos grandões, mas você também tem os pequenininhos. Eu imagino, para você poder avaliar uma boca de um coelho pequeno é meio complexo. É complexo, né? A boca deles é profunda. A gente precisa introduzir, para fazer a inspeção visual, algum instrumento, seja um espéculo para afastar a bochecha, né? A gente precisa de uma lanterna de cabeça também para visualizar no fundo. Existem um pessoal que costuma utilizar o otoscópio para ver dentes, funciona bem também, só que o coelho vai mastigar todo o cone do otoscópio. E a mordida deles não é fraquinha, né? Exato. Então, a gente até consegue, assim, fazer uma inspeção visual, mas o exame de imagem para a gente é o melhor. Inicialmente, uma radiografia, né? Aí, havendo a necessidade, a gente solicita uma tomo. Aí você falou dos animais muito pequenininhos, às vezes é complicado fazer uma colheita de sangue boa também deles, né? Então, aí o pessoal da patologia, a gente manda pouco sangue e fala, pessoal, foi o que deu. E aí é complicado, né, cara? Porque aí vive a briga eterna entre o pessoal da patologia clínica e quem coleta. Exatamente. Mas, poxa, graças aí a gente tem um bom relacionamento nos laboratórios, né? O pessoal do laboratório tem ajudado bastante, né? E eles entendem também as nossas dificuldades, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dou aula, falo, pessoal, conversa com o laboratório, conversa com o patologista clínico, né? Expõe a dificuldade, fala, olha, é um paciente muito pequeno, está com um fluxo baixo de sangue, está com a pressão baixa, está desidratado, converse, né? Converse que, com certeza, eles vão ajudar assim como ajudam muito a gente. E eu vi aqui no seu Instagram também que você tem uns livros, né? Sim, sim. E um deles, inclusive, é esse de colheita. Exato. O primeiro livro que eu publiquei com meu amigo, né, com o Luiz Fernando Guaraná, meu grande amigo. Cara, de onde veio a ideia de escrever?
né? Exatamente da falta de informação, né? E principalmente de literatura nacional. Você tem livros estrangeiros, né, em inglês que passam legal a técnica, bonitinho, mas aqui no Brasil a gente não tem muita coisa ainda, né? Então a gente falou, vamos escrever, vamos, a gente tem material, a gente tem prática, né? Então a gente coloca a quantidade de sangue que é para colher, a gente mostra os tipos de agulha, de seringa que a gente mais utiliza, as técnicas que a gente utiliza, né? Então, e a gente envolve todas as espécies lá. Tem répteis, aves, mamíferos, peixes e anfíbios, né? Que é para, assim, pelo menos a parte teórica para o pessoal ter, né? E o outro livro foi exatamente sobre coelhos, né? Que aí eu escrevi sozinho ele chama Como Cuidar do Seu Coelho, e ele é voltado para o tutor, só que tem informações importantes também sobre a saúde do bicho, né? Que eu acho que o tutor tem que saber, o estudante de vet tem que saber, até o veterinário que não é da área, mas quer entrar na área, né? Quer e saber um pouco mais, estão lá as principais doenças. E o principal é o manejo, né? Eu fiz eu idealizei esse livro principalmente por conta de manejo, né? E eu falo isso para todo mundo. O meu sonho é que os animais eles vão para check-up com manejo adequado, só check-up, consulta de rotina, manejo adequado, e lógico, a gente pode ter algum problema, sim, né? Mas que o problema não seja por manejo inadequado. É porque acaba que o manejo é essencial, né? Você conseguir manter aquele animal saudável. Com certeza. Quando a gente fala de um pet não convencional, ele não é o manejo que o pessoal está acostumado de cão e gato, tá? Por exemplo, eu vou dar exemplo de cachorro. O cachorro não comeu hoje, bebeu água, mas não quis comer hoje, não quis comer amanhã também, quer dizer, não comeu também. 2 dias sem comer. Para um cachorro, não vai matar o cachorro. Tá? Agora, um coelho, 2 dias sem comer, ele já pode fazer lipidose hepática. Tá? Então, a gente se preocupa, né? O coelho, a gente fala assim, de 10 a 12 horas sem comer nada e sem defecar nada, é uma emergência veterinária. Então, já às vezes começa daí, né? Às vezes, culturalmente, o pessoal fala, o meu cachorro ficou 2 dias sem comer, não aconteceu nada. Né? Mas um coelho não pode ficar 2 dias sem comer. E aí tem toda a questão de alimentação, isso tudo tem nesse livro. Tem todo o manejo alimentar, tem tudo lá. Tá tudo muito bem detalhado lá. Né? E que, para mim, é uma das principais causas, né, de algum probleminha no coelho é o alimentar. Né? Porque o alimentar ele vai afetar o TGI, vai afetar a parte de dente, né? E é o que mais a gente vê. E como foi escrever esse livro? Foi assim, a parte de escrever eu sempre acho uma delícia, né? É simplesmente colocar tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente preconiza no papel, né? A parte de diagramar é um pouco mais chata, né? A Nina, que uma grande amiga também, que me ajudou muito na diagramação dos 2 livros, né? Essa parte ela é um pouco mais tensa, a parte do pré-lançamento aí é um pouco mais tenso. Mas escrever eu acho uma delícia. Eu gosto muito de escrever artigo também. Né? Vai acabando o tempo, a gente para de publicar, a gente para um pouco, né? De mandar pôster para congresso e tudo mais. Mas escrever eu adoro. Eu tenho um livro de Leopard Gecko, tá 80% pronto. Né? Agora eu preciso finalizar e vamos ver se algum dia eu lanço ele. Cara, eu já escrevi, eu travo. É um trem meio complicado. Eu adoro escrever. Nossa, eu adoro. Eu coloco o notebook no colo, na barriga, no sofá, no avião, em qualquer local eu escrevo. Às vezes no celular eu tenho alguma ideia legal, eu começo a escrever também, coloco no livro, né? Eu gosto muito. A parte de selecionar as fotos eu acho um pouco chata também, porque você vê no backup, você tem 40 mil fotos para procurar, né? Aí é um pouco demorado. Vai achar aquela que encaixa melhor. Uhum. E você disse também Exato. Que você está coordenando o curso de pós, né? Sim, eu coordeno um curso de pós-graduação junto com o Alessandro Bigeni, né? O pessoal conhece ele como Puff, né? Lá da Exotic Pets. Apesar de eu não estar mais na Exotic Pets, a gente continua muito amigo, né? Eu sou amigo de todos lá. Eu sempre falo, é minha segunda família, né? E a gente coordena a pós-graduação no CETAC Vet em São Paulo,
né? E é sempre é um prazer a gente poder participar da formação das pessoas. É um prazer e é muito bom, é gratificante, sabe? Saber que o pessoal deposita confiança, né, no nosso curso, deposita confiança, né, nas informações que nós estamos passando para eles. É muito bom. E eu vejo também a questão de pós-graduação é que geralmente os alunos são mais interessados. Ah, com certeza. O pessoal fala, porque eu gosto muito de dar aula, né? Eu amo ensinar. E só que as faculdades aqui de São Paulo, elas priorizam que o professor tenha mestrado, né? E eu não tenho mestrado, não tenho tempo por enquanto para fazer, sempre quis fazer, mas falta tempo, né? E o pessoal fala, por que você não investe, não vai dar aula em faculdade? E é uma das coisas que eu falo é essa, o aluno de graduação, ele está lá para se formar médico veterinário, um quer grandes, outro quer pequenos, um quer, sim, raramente, mas pode querer inspeção, TPOA, pode querer alguma outra área, né? Então, às vezes, a aula não vai ser tão interessante, a aula que a gente vai passar. E na pós-graduação, o aluno ele está lá para isso, né? Então, é um interesse diferente. Então, por isso que é uma das coisas que eu falo, né? Eu falo, olha, eu não me interesso muito em dar aula para graduação, exatamente porque eu acho que o aluno de pós, ele é mais interessado, né? Ele está lá para ter aquele conhecimento. E eu gosto, André, de quando eu dou aula, de ter troca de conhecimento, né? Eu evito um pouco da aula online, né? Principalmente aulas longas, né? Porque eu preciso dessa troca com um aluno, eu preciso de trocar o conhecimento com ele. A gente sempre absorve alguma coisa deles também, né? E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito rico, é muito rico. Eu já dei aula na graduação há um tempo atrás e foi meio frustrante. Uhum. Porque eu peguei uma turma de anatomia e ouvi 2 alunos que eles só queriam diploma para fazer concurso. Foi extremamente desanimador. Porque você senta, prepara uma aula, você faz tudo para ver um negócio desse. Aí é um negócio que eu gosto da aula. Eu já dei, mas, cara, mas aí se houve uma dessa, dá uma freada no negócio, sabe? Isso, e ficar sabendo que você ouviu isso me chateia também. Sinto muito por você ter escutado isso. Se eu escuto isso, acho que eu vou ter que ficar uns 5 minutos em silêncio para me reestruturar, porque é muito triste, né? É muito triste. O estudante, ele tem que entender que ele vai ser médico. Sim, que ele tem uma responsabilidade gigantesca depois que ele formar. As pessoas, elas vão entregar o amor da vida delas na sua mão. E o estudante, poxa, o estudante que não entende isso, eu fico frustrado também. Eu fico frustrado. Nós somos médicos, né? Nós somos médicos, nós temos que pensar como médico. E esse é o toque que eu dou para todo mundo. Agora, uma pessoa que fala que só quer diploma para prestar concurso, é um curso errado, né? Podia ter feito qualquer outro curso, né? Com certeza. Me frustra muito saber também que tem pessoas que... Pesa o clima, né? Assim, tem pessoas que pensam assim, pesa o clima, pesa o clima. Mas voltando a questão... E aí você aí acaba... você trabalha no hospital coordenando a equipe, é isso? Isso, eu faço coordenação de equipe, né? Aliás, toda a parte administrativa a gente faz, escala e tudo mais, né? Mas também a gente fica na coordenação dos casos, né? O Alessandro também, ele tá comigo nessa, ele faz uma coordenação remota, eu fico na coordenação presencial, né? Ele faz meio que uma supervisão remota e também ajuda muito nos casos clínicos, né? E a gente fica nesse background que eu acho muito interessante. Nós abrimos uma vaga de trainee recentemente. É engraçado isso, né? E eu comento isso daí com todo mundo. Quando a gente abriu uma vaga para veterinário fixo, cara, eu recebi, eu acho, uns 20 currículos, mais ou menos. Para trainee, 122 currículos. Pô, legal. Muito, muito, muito. E aí eu fiquei pensando, será que o pessoal não se sente preparado ainda para encarar a área? Né? Então, eu aproveitei até esse gancho da pergunta para falar isso. Né? Poxa, eu achei muito legal o pessoal também querer ser trainee, né? lá do Hospital Rato, que é onde eu trabalho, o Dr. Rato, porque também é uma confiança depositada na gente, assim como os alunos de pós. Sim.
Cara, isso é muito gratificante. Muito gratificante. Muito mesmo. E lá no hospital, poxa, eu nunca tinha tido contato com cão e gato, né? Muito contato, assim. Apesar de eu ter, que eu chamo a Pérola, minha cadela, eu chamo de filha. A Mística, minha gata, eu chamo de... São minhas filhas, Sim. né? Apesar de eu ter aqui, eu não tinha tido contato dentro de um ambiente hospitalar. Então, às vezes, eu vou na internação, eu fico vendo, eu fico conversando com os cachorros, com os gatinhos, aí eu fico para os veterinários da internação e falo, o que que tem? Vai ficar bem? Vai, sabe? Eu tô totalmente perdido. E eu adorei, né, esse ambiente e estar perto da clínica de cão e gato novamente, Aham. porque acaba sendo muito enriquecedor para a gente de Silvestres. Né? A clínica, ela é soberana. Né? O que a gente vai mudar é a abordagem ao paciente. Então, a gente acaba também absorvendo, né, a questão da clínica de cão e gato para a gente. Eu acho isso fantástico. Está sendo muito bom trabalhar num ambiente assim. E é legal também a troca de informação, né? Com Com a certeza. equipe. Com certeza. A todo instante, a todo instante. Né? Ah, como que você trata pancreatite? Né? Nossa, que legal, a gente não trata assim, é diferente. Ah, não sei quem faz pancreatite subclínica. Aí a gente começa a... Eu dei o exemplo da pancreatite porque veio na cabeça agora, mas tem putz, um monte de outros casos, né? Pô, cardio, né? Cardiologia também é uma coisa que o pessoal, às vezes, antigamente, podia não dar muita atenção nos PETs não convencionais. Né? Mas, cara, tem muito PET não convencional cardiopata. A É gente só mesmo. precisa diagnosticar. E aí eu vejo também essa questão da pouca informação. Sim, 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 sim. É exatamente por isso, né, que eu faço questão de dar palestra, aula, curso, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, participar de programas, né, igual a gente está aqui no seu podcast, para falar, para difundir, né, que o PET não convencional, a gente consegue fazer exame neles. Né? Nós temos, André, valor de referência. Né? Cara, lá no hospital a gente tem, por exemplo, a gente falou de cardio, né? A gente tem Aham. uma equipe de cardio muito bacana. Né? Meu, e toda vez que a gente pede alguma coisa para eles não, vamos fazer, vamos fazer. Se não tem valor de referência, a gente corre atrás, mas vamos fazer. Né? E eu acho que isso que falta na medicina veterinária, é o vamos fazer. Porque É. a informação, assim, aqui no Brasil, ela pode ser um pouco mais difícil, mas lá fora tem. Lá fora tem. Então por exemplo, a gente usa muito o bulário do Carpenter, né, um formulário do Carpenter. E no Carpenter, por exemplo, tem valor de eletrocardiograma, de ecocardiograma, de coelho, de rato, de ave, tem lá. A realização desses exames é que acaba ficando mais complicada pelo tamanho. Sim, aí você precisa de um transdutor específico muitas vezes, né? Sim, 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 aí pode complicar. Né? Aí sim, por exemplo, vai fazer você não consegue utilizar o mesmo equipamento que você faz num gato, você vai fazer num hamster, um eco, né? Você precisa de uma outra probe, se eu não me engano, né? Mas alguns cardiologistas têm esse equipamento, então aí a gente consegue fazer. Eu sei porque aqui uma vez eu fui pegar vacina é, com um amigo meu, que acabou lá as minhas, e aí eu fui pegar na clínica com ele. E ele estava lá exatamente esperando fazer ultrassom de 2 iguanas. Porque ele Bacana. atende. Ele atende silvestres, pets não convencionais. Ele aqui é o Thiago, ele já teve até aqui uma vez, ele é responsável técnico do Nex, que é uma fazenda de onça que tem aqui. Que bacana, que bacana. Aí, então, dá para fazer ultrassom, né? Ultrassom, principalmente, consegue se fazer num pequeno roedor, Aham. consegue se fazer num pequeno réptil, né? Mas o ultrassom, obviamente, a pessoa precisa de um treinamento, porque você vai fazer de um réptil, aí vai ser diferente de um mamífero, né? Uhum. Você vai fazer num coelho, o coelho tem o cérebro, e ele ocupa, nossa, acho que 70% da cavidade abdominal é o seco desses bichos, né? Então, aí o ultrassonografista tem que ter um treinamento, sim, para fazer. Mas é possível, é possível. A gente encoraja, a gente fala, meu, vamos fazer, Né, né, poxa. e eu vejo essa questão também do eletro e do eco, Uhum. porque a frequência cardíaca deles é muito diferente. Acelerada.
bate dados 280 batimentos por minuto e tá tudo bem. Né? E aí, realmente, como você falou, se a galera tiver disposição para correr atrás dos valores de referência, a gente consegue, inclusive, daqui a pouco começar a publicar esses valores, a publicar isso e gerar essa informação. Com certeza. A gente precisa publicar muita coisa, inclusive. Eu cobro o pessoal lá da minha equipe, aliás, um beijo para as meninas, né? Exatamente isso, a publicar, né? Vai ter um congresso agora, aí eu falo, e aí, pessoal, vamos escrever? Né? Vamos ver quando que é o deadline para mandar o pôster, ou vamos publicar isso, sabe? A gente pegou um caso recente de uma ararajuba diabética, a gente conseguiu fechar, a gente conseguiu tratar ela e ela ficou bem, né? Então, falo, gente, a gente tem que publicar isso, né? O que a gente vai buscar em literatura estrangeira? Falar, o paciente às vezes não fica muito bem, evolui a óbito, não pode usar isso, não pode usar aquilo. E, poxa, e a gente tem um dado aqui nosso de que o paciente está bem, ele está estabilizado há mais de 6 meses. Então, a gente precisa passar essa informação para frente. Sim. Isso é necessário, é necessário. Né? A gente pegou um caso recente, bem discutido, inclusive, de corpo estranho linear em coelho, né, que é raro, a gente nunca tinha visto acontecer, e a alça estava plissada no ultrassom, né? Aí, no momento da cirurgia, a alça também estava plissada, a gente até filmou retirando o corpo estranho linear do coelho, que é raro, não era para ele engolir inteiro, né? Então, essas coisas a gente tem que passar para frente, a gente tem que divulgar esse conhecimento, né? E, cara, é super necessário. E uma coisa muito interessante que você falou, muitas vezes... Oficialmente reino da Suécia. É a Siri que tá doida aqui. Ah, tá, relaxa. Acontece comigo também, direto. Sempre em reunião, é sempre em reunião que ela... que Siri fala com a gente. Eu tava falando de publicar, né? Porque o valor de referência que nós temos no Carpenter, por exemplo, ele é um valor de referência de coelhos, de calopsitas lá fora. Sim. Com um clima diferente, com uma alimentação diferente, né? Tanto é que quando a gente pega um exame de sangue aqui, poxa, às vezes eu pego muito coelho, por exemplo, com uma leucopenia, vamos colocar entre aspas, né? Porque, por exemplo, o valor de referência, o valor mínimo inferior, se eu não me engano, é 5.000 leucócitos, tá? E a gente pega com 4.000, com 4.200, 4.500. Só que eu peguei tanto coelho saudável, sem problema nenhum, né, com esse valor, que para mim já está dentro da normalidade. Aqui para os coelhos aqui do Brasil. Com a alimentação aqui do Brasil, com o ambiente aqui do Brasil, né? Então, eu acabo falando, olha, eu explico isso para o tutor, eu falo, olha, no valor de referência está um pouco mais abaixo. Mas pelo que a gente vê na nossa casuística, tá legal, tá normal, a gente vai apenas acompanhar. E estimular essas publicações e tudo, é trazer esse valor de referência para a nossa realidade. Com certeza, é extremamente necessário, é necessário. A gente precisa de ter estudos assim. Aí, às vezes a gente não tem algum valor de referência que a gente precisa, né? Poxa, vamos pegar então 10 animais... Assim, eu sei que não é assim que a gente vai fazer um estudo direitinho, né? A gente tem que ter lá toda a metodologia e tal. Mas se a gente consegue pegar de 10 animais teoricamente saudáveis, a gente já consegue ter uma base. E dependendo também da própria casuística do hospital, você consegue ter um N suficiente. Com certeza, a gente tem, com certeza. O problema é a gente conseguir estipular, né? Porque às vezes a gente pega, tipo, macho e fêmea de 3 meses a 10 anos. A gente teria que... eu gostaria, né, na verdade, de fazer um trabalho, tipo assim, fêmeas não castradas, né, de 1 ano a 5 anos. Eu acho que seria um número legal. Mas quando a gente trata disso, muita gente não sabe a idade que o animal tem, muita gente resgatou, né? Então eu fico meio... É mais complicado você ter a informação mais certinha, né? Exatamente, eu acho que acaba faltando isso, né? Aí vai faltar um pouquinho. Mas fica a dica para quem quer fazer mestrado, doutorado, para quem não desistiu, né, ainda dessa área, poxa, façam um estudo, é muito bacana. E lá vocês pegam estagiário também? Pegamos estagiário, né? Dando tudo certo, a gente começou o programa de training agora,
dando tudo certo, a gente vai ter mais uma trainee também, ou um trainee, né? E os estagiários eu peço para mandar currículo para mim, que eu direciono para o RH do hospital. Né? Aí o RH do hospital faz toda a tratativa, porque só pega estágio de período obrigatório. Mas aí a gente pega assim. E o estágio, ou o trainee, é excelente também para a pessoa definir o que vai fazer, né? Com certeza. Faz parte da formação da pessoa. Né? É legal a gente pegar estagiários que passaram por várias áreas, por exemplo. Eu acho isso muito legal, porque ele está experimentando também a área de silvestres. Mas é diferente quando a gente pega o estudante que já está focado e quer fazer silvestres. Né? Esse daí, às vezes, é aquele estagiário que a gente fala, poxa, quando se formar e se tiver uma vaga na equipe, quem sabe? É porque eu vejo... Aqui em Brasília a gente acaba sendo meio, acho que fora do padrão, porque acaba que a galera vai toda para a parte de... A maioria vai para cão e gato. Sim. E a gente tem um grau de especialização muito alto. Acho que a galera está deixando meio que os clínicos geral de lado. E aí você tem uma renca de especialista e pouco clínico geral. Isso eu já acho ruim. Porque quando você começa a especializar demais, aquele básico acaba ficando meio perdido. Sim, é o clínico geral que ele vai direcionar, né, para o atendimento. Isso nunca pode ser perdido. Né? Mas você falou que tá dividindo, né, em cão e gato. Eu acho que em exóticos e silvestres, ou né, nos pets não convencionais, também vai ser uma tendência, né, isso lá na frente, aquele veterinário que só vai atender ave, aquele que só vai atender mamífero, né, eu acho que isso uma hora vai acabar também dividindo um pouquinho. Eu conversei um pouco sobre isso com as meninas que vieram aqui do Físio Selvagem, né, Ianca? Que elas fazem um trabalho de fisioterapia nesses animais. Um trabalho muito legal. Elas trabalham no Hospital da Universidade de Brasília aqui. E aí elas têm feito fisioterapia em algumas aves. Um trabalho bem legal. Bem legal. A ideia das meninas foi bem interessante por conta disso, porque a gente não vê muito falar nisso também. Sim, e a gente faz fisioterapia, acupuntura, né, a medicina integrativa dos pets não convencionais. Né? Hoje em dia, aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos profissionais que fazem esse tipo de trabalho. E aí é legal você ver esse pessoal do Silvestre também direcionando. Com certeza. Integrar. Né? Eu acho que a integração ela tem que existir. Né? A gente indica mesmo... hoje em dia, a gente precisa aproveitar tudo que a medicina veterinária tem para nós também, né? Todas as especialidades. Eu converso com endócrino de cão e gato, eu converso com os cardios, eu converso com dermato, a gente, com cardio principalmente, com nefro, né? Quando a gente tem um nefropata, eu vou conversar com nefro de cão e gato. Eles sempre começam falando assim, eu não sei em coelho, eu não sei em porquinho da Índia, né? Mas num gato, num cachorro, é assim, assado. Aí eu pego e falo, olha, morfologicamente, fisiologicamente é assim, assado. Aí a gente pega, poxa, e conversa, e constitui, e constrói, a gente constrói uma ideia. Né? Eu acho isso muito, muito importante. A integração, ela tem que existir. Né? E eu não posso deixar de falar dos oncos também, né? Dos oncologistas, que também eles têm ajudado muito a gente. Tá? Eles ajudam muito, a gente conversa com os oncos, eles fazem os atendimentos com a gente, é muito bacana. Eu vejo essa questão de discutir, eu fiz meu estágio final na Unesp, no Jabuticabal. E a gente tinha por hábito, no final do dia, sentar na República e discutir os casos. Então isso traz porque é o que eu comento, cara, o Hospital da Unesp ali em Jabuticabal, para mim, foi o primeiro que eu vi totalmente dividido. Então, como na República a gente tinha a galera da clínica cirúrgica, tinha um da onco, tinha outro do oftalmo, então a gente conseguia discutir tudo ali. E essa conversa ali, você gera informação. Isso é lindo, é rico demais, isso enriquece demais, né? O nosso saber enriquece demais o nosso trato com o paciente. É muito bom integrar, é muito bom, é necessário. E aí trazer isso pro endócrino, pro nefro de cão e gato, também traz o interesse dele em tentar buscar informação e
tentar ajudar da melhor forma. Com certeza, com certeza. A informação e a comunicação ela é a base de tudo, André. Ela é a base de tudo, né? E eu digo mais, a empatia também. Sim. Então, eu acho que se a gente tem essa junção, mescla aí com humildade, né, que a gente vai longe, né? A gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber entender, né, e trocar essas informações. Para mim é o básico para a gente ter sempre os melhores para os nossos pacientes, né? Que é por isso que nós estudamos veterinária. Sim. Né? Por amor, com certeza por amor aos animais. E redes sociais, para quem quiser mais alguma informação, alguma coisa. Claro. Então, eu estou no Instagram, né? Meu arroba é Kamal Filho. E eu respondo sempre que der por lá. Tá aí uma pequena falha minha, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre que der eu respondo, né? TikTok eu não sou muito ligado, Facebook eu mal entro também, né? Eu sou meio desapego, para ser bem honesto. Meu feed está um pouco abandonado, mas eu sempre tento alimentar com stories, né? E eu sempre falo pro pessoal, rede social é sim uma fonte de informação. A gente não tem como negar isso, né? Não tem como negar, mas leia um livro, procura um artigo científico. Sei lá, eu sou um pouco chato quanto a isso, né? Então eu sou a favor também. Eu acho que a informação na rede social ela existe para o tutor. Sim, sim. É esse tipo de informação. Agora, informações técnicas, né? Bora para um livro, bora para um artigo. Mas isso é um pensamento pessoal meu. Sim, pessoal. Eu concordo. E eu acho que assim, e aí também uma coisa minha, o próprio estudante tem que entender que ele não pode ficar preso no português. Com certeza. Tá tudo em inglês. A maioria você vai achar artigo porque para fazer o meu artigo da pós, cara, é uma loucura. Porque foi como eu falei, eu tô terminando a pós em endócrino, cara, e é um saco, porque é um monte de informação parecida. Aí você tem que filtrar o que é aquilo que você quer, como você vai colocar. Então, e saber aonde você vai buscar. Com certeza, com certeza. Eu já precisei, né, traduzir artigo do turco. Nossa. Né? Uma vez eu estava procurando como que era? Era um assunto sobre, se eu não me engano, displasia de occipital. Nossa, né? Bem específico. Tava estudando sobre isso, sei lá, eu gosto muito de ler, de estudar, falei, vou estudar, né? Aí eu não consegui fazer download do arquivo, aí eu entrei em contato com o autor por e-mail, né? Peguei e falei, você pode me disponibilizar seu artigo tal, né? Em inglês, eu escrevi, e ele me respondeu em inglês, só que o artigo estava em turco. Falei, tá bom, vamos traduzir, não tem problema. Apesar de eu ter família árabe, o turco não é o árabe, eu também não saberia ler um artigo em árabe, tá? Muito menos em turco, né? Então, vamos traduzir. Aí eu já peguei artigo em alemão, tive que traduzir. Em espanhol, que apesar de ser uma língua até semelhante ao português, mas eu acho bem complicado. No inglês eu me sinto mais à vontade, mas eu tive que traduzir também. E no inglês é mais tranquilo para mim, né? Apesar de eu não ter uma fala fluente, a minha leitura em inglês ela funciona bem, né? Mas eu falo isso também para todo estagiário, para todo estudante. Procure informação em inglês. Já procurei e não achei. A primeira coisa que eu vou perguntar, você procurou em inglês? Como que você procurou? E se eu achar? Bem por aí, sabe? É complicado esse trem de você buscar esses artigos. O inglês eu desenrolo bem também, é tranquilo. Mas às vezes eu peguei um artigo em francês, é uns trem assim que você não está muito habituado. É complicado, é complicado. Eu nunca procurei em japonês, mas onde eu vou procurar alguma coisa. O duro é você fazer a busca, né? Eu falo que para o artigo vir na língua, você tem que fazer a busca na língua. Eu estava procurando o valor de referência, uma época, para axolote, né? E não achei valores legais em inglês. Aí falei, bom, axolote vem do México, vamos procurar em espanhol. Aí eu achei uns 4 artigos, né? Mas eu tive que fazer a busca em espanhol, aí eu preciso do tradutor para me ajudar, não adianta.
E hoje em dia a gente tem esse advento, né? Do Google Translate, Sim. do tradutor, então ajuda Facilita bem. bastante. Ah, Facilita com bastante. certeza. Com certeza, né? Eu acho que precisa saber pelo menos o básico do inglês para a gente conseguir ler um material interessante na nossa área. O pessoal separou aqui perguntas rápidas, Bora? tá? Qual que é o seu animal favorito? Se eu falar cachorro, você vai acreditar? Acredito. Tá, bom. Aí você fala, não, mas tem que ser um pet não convencional. Legal, leopardo-gecko. E ele é bonitinho, né? Demais, demais. É um bicho de hábitos noturnos. Ah, eu me empolgo falando em gecko, tá? Porque eu gosto muito. Você não me fala, É um memória a bicho foto, quando você vê ele parece estar sempre sorrindo. sempre sorrindo. Cara, faz, assim, o cocô não cheira muito, não precisa comer todo dia. Dá um pouco de trabalho porque você tem que alimentar com inseto. Então, às vezes, você criar um inseto pode ser um pouco mais trabalhoso, né? Mas, pô, tranquilo. Leopardo-gecko, para mim, é o mais legal dos não convencionais. E qual animal você seria? Eu seria um gato. Os principais Com certeza. desafios da veterinária com o coelho. Principal desafio da veterinária com coelho, eu acho que ainda assim, eu falei muito de diagnóstico, né? Mas ainda assim, alguns diagnósticos de algumas doenças. Eu acho que tem uma doença que chama encefalitosum, que o encefalitosum, para mim, ele é ainda um desafio, tá? Porque a gente não tem uma taxa, às vezes, de muito sucesso na remissão do encefalitosum. Um sonho. Um sonho? Olha, posso dizer que eu sou um sonhador, no geral, tá? Mas, por exemplo, dentro da veterinária, eu acho que eu já realizei a maioria dos meus sonhos. Ainda falta pegar um panda no colo e abraçar um dragão de Komodo. São poucos, mas se eu falar de vida, ter uma medicina veterinária de qualidade, com médicos veterinários qualificados e que éticos e que trabalhem com responsabilidade, trabalhem com ética. Eu acho que é meu sonho, é meu ideal como médico veterinário. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? A resiliência de uma serpente. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Rapaz, filme, desenho ou série que tem animal que eu goste. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu sei que acho que deveria ser um bate-bola rápido, né? Não, mas tranquilo. Eu não consigo assistir filme que cachorro morre no final. Eu nunca assisti Marley e eu. Nunca assisti. Eu tenho um problema com isso. Aí eu comecei a assistir alguns que eu já... Baseado em história real, porque aí eu já olho e já vejo assim, não morreu. Então, beleza. É bem assim. Eu não assisto filme que... Não assisto. Se eu vejo que o bicho vai sofrer alguma coisa, eu não assisto. Então, putz, de cabeça, assim, relacionado ao animal, eu não lembro. Vale Bob Esponja, que tem peixe lá na Fenda do Biquíni? Vale. Então, Bob Esponja, adoro Bob Esponja. Algum animal que você tem medo? Eu tinha muito medo de gato, até não ter minha gata. Mas eu tenho um pouquinho de receio de cachorro grande. Acho que pelo estrago da mordida. O que você gosta de fazer durante o tempo livre? Música. Meu hobby. Meu hobby, minha vida. Amo tocar em banda. E música, com certeza. E qual que é a melhor parte de trabalhar com pets não convencionais e com coelhos? A melhor parte, sem sombra de dúvidas, é o contato com o animal, né? É um contato puro, é um contato instintivo também. Eu acho que a gente tem que treinar o nosso instinto para saber quando o coelho tá, ou o pet não convencional, né? Quando ele está confortável, quando ele não está confortável. Muita gente fala que às vezes pode ser complicado
por eles não demonstrarem que estão doentes, tudo, mas quando a gente começa a entender o animal, a gente sabe o que ele tem, o que ele está sentindo, né? A gente sabe quando ele não está confortável com uma situação, né? E eu acho que a melhor parte é sempre a gente descobrir tudo isso. A medicina veterinária, André, para mim, ela é um eterno aprendizado. A gente tem que aprender todo santo dia, né? E para mim, eu acho que a melhor parte é essa, aprender. Sempre ter informação nova, sempre absorver informação nova e também passar informação. Aproveitando essa questão, né? O pessoal separa aqui também questão de dica. Qual seria a principal dica que você daria para quem quer ter um coelho como pet? Legal. Adaptar bem a casa, tá? O coelho ele não deve ficar em espaço restrito, em gaiola, por exemplo. Ele deve ficar num ambiente, numa casa, por exemplo, num quarto totalmente adaptado. E o que é um quarto adaptado? Tomadas escondidas, fios escondidos, né, que não fiquem ao alcance do coelho, né? Saber que o coelho ele vai possivelmente comer mais verdura que você, a alimentação dele vai ser mais saudável que a sua, então você vai ter que fazer verdura para o seu coelho, né? Que a minha, com você vai ter que fazer, você vai ter que fazer feira para o seu coelho, né? Fornecer sempre verduras escuras frescas, tomar cuidado com a quantidade de cálcio que tem nessa verdura, né? Então a gente não pode fornecer verduras ricas em cálcio muito para coelho, tá? Então tome cuidado com isso. Saber que o coelho tem que comer feno também, né? A ração deve corresponder só a 20% mais ou menos da alimentação diária do coelho. É importante a gente frisar bem isso também. E saber que eles são animais sencientes, que eles sentem dor, eles sentem frio, eles sentem um abandono. Então eles vão sentir felicidade quando te ver, eles vão querer seu carinho, né? E que eles são animais espetaculares. E que dica você daria para aquele que quer trabalhar com pet silvestre, aquele estudante que está a fim de trabalhar com silvestre, com pets não convencionais ou coelhos, Legal. Em geral? Primeiro, estudar sempre, né? Nunca deixar de estudar. Se é um estudante de primeiro ou segundo ano de graduação, às vezes não consegue trabalhar na área, né? Não consegue fazer um estágio na área, o que eu recomendo? Faz em clínica de pequenos, né? Vá em congressos, faça cursos, faça simpósios, construa uma rede, faça o seu network, né? Que o estágio vem, né? Que o estágio vem. Então, e nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar. E nunca desista dos seus sonhos. É básico, isso. Nunca desistir. Eu queria agradecer. Acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa, né? Uhum. A respeito dos livros, quem quiser, onde consegue? Bom, os livros, eles estão na minha bio do Instagram, né? Tá naquele Linktree, né? Uhum. Naquele compiladinho de links, estão os livros lá. E a plataforma de venda é o Hotmart, né? Então, para quem quiser, os livros estão lá. Queria agradecer mesmo. Obrigadão. Acho que a gente acabou abrangendo mais coisa do que só os coelhos. Uhum. Eu falo muito, né, André? Mas é bom, cara, que assim o papo rende, flui. Com certeza. Cara, e eu queria agradecer muito, muito, muito a oportunidade, né? Eu espero que um dia, se eu estiver em Brasília, eu possa te conhecer, possa te dar um abraço, né? Até mesmo a gente fazer um presencial por aí, por que não, né? E Brasília é um local que falta conhecer. Aqui é legal, cara. O povo tem um povo que é meio chato, meio fechadão, mas é legal. Dá pra... Quem vive em São Paulo vive em qualquer lugar. Isso é verdade. Isso é verdade. Essa selva de pedra que eu vi. Obrigadão mesmo, cara. Acho que foi bastante informativo. Tem uma conhecida minha que já pede um episódio desse de coelhos desde o começo. Uhum. Eu vou pegar no pé dela. E assim, André, a iniciativa de você ter um podcast animal é fantástica, né? Que o seu projeto continue existindo para sempre, né? Com muita prosperidade. Obrigado. Cara, muito obrigado pelo convite, mesmo uma honra. Eu amei participar. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação e marketing, curso, a galera tem sala com chroma key, então dá para
estruturar curso, dá para montar videoaula do jeito que vocês quiserem. Temos esse estúdio podcast com a minha equipe, que é um espetáculo, né, Ianca? E é isso. E até semana que vem.